Bom dia, boa tarde, boa noite ou boa madrugada, como diz o meu amigo professor Renatão. Tudo bem com vocês? Então, a primeira coisa que eu queria dizer a vocês é o seguinte, ó, se inscreve no canal, dá um like nessa aula aí de questões comentadas. Nós vamos tratar de questões de população, beleza? Para a prova de vocês. Vamos nessa. Primeiro item, né? Vamos lá, primeira questão. A ONU estima que 250 milhões de pessoas morem fora de seu país de origem, o que representa 3,4% da população mundial. Quase 50 milhões de imigrantes, legais ou não. Os Estados Unidos têm 15% da população formada por estrangeiros. Em seguida estão Arábia Saudita e Alemanha, com 12,2 milhões de estrangeiros cada, o que representa 37% da população em território saudita e 15% no país de Angela Merkel. Rússia, Japão e Paquistão têm respectivamente 8,1, 1,8 e 1,7 de estrangeiros. A Argentina tem 4,9, Chile 2,7 e Paraguai 2,4. E logo abaixo nós temos o gráfico aí da evolução da população e dos estrangeiros no Brasil. A população total, o crescimento aí em milhões, né, de 40 a 2018, e a população de estrangeiros, né, em milhões também. E vamos lá, os dados são aproximados, né, a fonte do texto é o UOL Notícias. A pergunta é a seguinte: levando em consideração o texto e os dados apresentados, assinale a alternativa correta. Vamos lá, letra A. O número de estrangeiros no Brasil é proporcionalmente maior na Argentina e no Paraguai, haja vista que esses países possuem menor população. Bom, a gente pode observar que aqui na primeira questão, né, a gente tem aqui dizendo o seguinte: no finalzinho a Argentina tem 4,9% de estrangeiros e o Paraguai 2,4%. E aí a gente vai olhar para o gráfico, para a tabela, melhor dizendo, e vamos observar o seguinte: que aqui a população estrangeira no Brasil, em momento nenhum, ela chega próximo a 4 ou próximo a 2. O máximo que a gente tem aqui próximo a 2 é 1,4 na década de 60 e 1,4 na década de 40. Então, essa questão aqui, a letra A, ela não é uma questão boa para a gente marcar. Vamos para a letra B? Vamos lá? No Brasil, em razão do tamanho da sua população e da quantidade de estrangeiros, pode-se dizer que há um equilíbrio entre ambos, se comparado os Estados Unidos à Alemanha, por exemplo. Bom, olha só, vamos lá na questão novamente. Vamos lá no enunciado primeiro. É uma questão que vocês vão observar que a gente vai trabalhar o tempo inteiro com números aqui e a gente vai matar isso olhando os números, né? 50 milhões de imigrantes pelo mundo, né? 15% da população formada por estrangeiros. Em seguida estão a Arábia Saudita e a Alemanha, com 12,2 milhões cada. Bom, o que representa isso? Representa 37% da população em território saudita e 15% da Angela Merkel. Bom, 15% da população alemã são estrangeiros, e aqui nos Estados Unidos, a gente começou aqui também, ó, 15%. E no Brasil? No Brasil a gente não chega nem perto disso, né? Vocês estão vendo aqui, ó, que não tem um equilíbrio. A gente não tem o equilíbrio da população dos brasileiros, né, e de estrangeiros. A gente não consegue ter esse equilíbrio aqui. A gente vai tratar mais à frente um pouquinho sobre essa questão do equilíbrio e o porquê não se aproxima desses dois países. Tá? Vamos lá para a letra D de dado, vamos pular a letra C. O Brasil, por ser conhecido por ter boas políticas de Estado em relação à migração, tem apresentado historicamente um crescente interesse por parte dos estrangeiros migrantes. Bom, a gente observa aqui novamente na tabela, a gente não vê um crescimento de imigrantes estrangeiros, pelo contrário, a gente vê aqui uma diminuição, beleza? A gente vê uma redução aqui. A política de incentivo, letra E. A política de incentivo à migração, integrando-as à economia, faz com que os Estados Unidos se tornem o país mais visado para os estrangeiros. Bom, vou ler de novo. A política de incentivo à migração, integrando-as à economia, faz com que os Estados Unidos se tornem o país mais visado
para estrangeiros? Bom, a política de migração dos Estados Unidos ela não é incentivada. Ela é incentivada para uma migração de cérebros se essa mão de obra for qualificada. Agora, a maioria da mão de obra americana, né, a gente tem um problema aí histórico com essa questão Estados Unidos e México. Nós observamos até pouco tempo o Trump no final do ano passado a questão do levantamento do muro aí das fronteiras, cercando as fronteiras, e a repulsa dele com relação dos imigrantes mexicanos, né, deportando há pouco tempo agora, nesse ano também, vários brasileiros sendo retirados, né, imigrantes ilegais sendo retirados dos Estados Unidos. Então, assim, o governo americano ele não tem um incentivo à migração. Ele tem um incentivo à migração de cérebros, a migração chamada de migrações de cérebros de mão de obra qualificada, né? Aí sim, mas não tem um incentivo à migração do populacional que leve essa quantidade exacerbada de estrangeiros para os Estados Unidos, né? Essa política de incentivo à migração aí, ela é comedida, beleza? E vamos para a letra C, que é uma alternativa interessante. As informações do texto e os dados da tabela evidenciam que o Brasil é pouco atrativo para estrangeiros se comparado aos outros países. E realmente, se vocês observarem, a gente pode sempre pontuar essa questão do crescimento e a população, não só estrangeira, mas a população, o movimento migratório brasileiro, seja para que lado for esse movimento, a gente tem que sempre estar pontuando com relação dos ciclos econômicos, do período de bonança, né, de vacas gordas. A economia é o que faz o mundo girar, né, e é isso que vai levar com que as pessoas se direcionem para os locais onde tem oferta de trabalho, né? Oferta de emprego ou trabalho, né? E a riqueza. Então vocês observem que na década de 90 ela tem uma acentuação um pouquinho melhor, né? Tem uma queda relacionada a 80, né? Que foi a década perdida, nós tratamos isso já numa aula anterior, né? O Brasil teve uma redução aí de crescimento econômico na década de 80, a década de 90 aí com plano real, em 94 a gente teve um pouquinho, né, uma ascensão aí, logo depois dos anos 2000 novamente uma queda, e isso aí tem um levantamento de 2000 para 2010, um percentual aumenta um pouquinho, né, em 2018 a gente fica na 0,7%, então 0,75%. Então, na verdade, aí a melhor letra é a letra C de casa. Logo abaixo desse vídeo tem alguns links importantes para você. O link da nossa apostila da PM do Paraná, com mais de 500 questões comentadas. Questões de geografia inédita que a gente desenvolveu para esse concurso. Questões da Banca Funpar, Universidade Federal do Paraná. E também questões de provas anteriores. Questões de história, questões de geografia, todas as questões de todos os conteúdos cobrados nesse edital e também dicas de redação, certo? Essa apostila é impressa, chega aí na sua casa pelo correio, certo? Com frete grátis. O link está logo abaixo na descrição do vídeo. Então, inscreva-se aí no canal no YouTube do Professor Renatão, compartilhe o vídeo com seus amigos e esmaga o like com força. Qualquer dúvida você pode e deve deixar nos comentários. Abaixo também tem o nosso grupo da PM no Paraná, grupo do WhatsApp, certo? Bastante informações importantes aí. Também nosso e-book Concurso Fácil, como você acertar mais questões de concurso público sem precisar estudar disciplina extra. São técnicas para você acertar questões de concurso. Tudo logo abaixo desse vídeo, explicadinho, só você clicar e acessar o que você precisar. Beleza?